O cheiro acre do plástico superaquecido misturava-se ao odor adocicado e enjoativo dos pesticidas. Era assim que cheirava o dinheiro, ou pelo menos a sua possibilidade remota, para Amara Khalil. Antes do sol romper por completo sobre as colinas áridas que cercavam Almeria, já ela estava de pé, o corpo moído a protestar contra o colchão fino no chão do quarto minúsculo que partilhava com outras duas mulheres. O hijab simples, de algodão desbotado, era ajustado com gestos automáticos, um véu que era tanto identidade como alvo. Lá fora, o bairro improvisado, um emaranhado de barracos e construções precárias nos limites da cidade, acordava sob a luz pálida da madrugada. Um pensamento rápido para a mãe, doente, do outro lado do Mediterrâneo. Era por ela, sempre por ela. A viagem na carrinha velha e apinhada até ao mar de plástico era um ritual diário de silêncio tenso. Corpos cansados, rostos marcados pela incerteza. Ninguém falava muito. Chegados às estufas da Agrovargas, o calor já era sufocante. Uma bofetada úmida mal se entrava naquele labirinto translúcido. Amara trabalhava na linha de embalamento dos pimentos, movimentos rápidos, repetitivos, quase hipnóticos. Ao seu lado, Helena, uma romena de olhos assustados e mãos ágeis, suspirou. Outro dia no paraíso, murmurou Helena com ironia amarga, sem tirar os olhos dos pimentos coloridos que deslizavam na passadeira rolante. Amara apenas anuiu, um aperto familiar no estômago. O capataz, um homem corpulento de rosto avermelhado chamado Matel Garcia, ironicamente, com o mesmo nome do padre que tentava ajudar a comunidade, passeava pela linha, o olhar a varrer tudo, procurando falhas, impondo respeito pelo medo. A sua presença era como uma nuvem escura. Às vezes, raramente via-se Dom Ricardo Vargas em pessoa, o dono de tudo aquilo, a inspecionar as suas terras num jipe de luxo, o vidro fumado a protegê-lo do sol e dos olhares dos seus trabalhadores invisíveis. Era um fantasma poderoso, uma entidade distante que controlava as suas vidas. O fim do dia aproximava-se. O sol começava a descer, pintando o céu de laranja e roxo por cima do plástico infinito. Amara sentia os músculos a queimarem, a cabeça a latejar. Sonhava com o duche frio, com a chamada rápida para casa, com a voz da mãe. Foi então que o grito rasgou o ar abafado da estufa. Um baque surdo. Correrias. Amara virou-se a tempo de ver Ahmed, um jovem marroquino recém-chegado, caído no chão perto de um andaime precário. Tinha caído de uma altura considerável. O sangue começava a manchar a terra batida. O pânico instalou-se. Garcia, o capataz, foi o primeiro a chegar. O seu rosto, normalmente vermelho de sol e raiva, estava pálido. Amara, paralisada a poucos metros, viu tudo. Viu o andaime instável, uma tábua solta que ela própria já tinha notado dias antes. Viu Garcia olhar rapidamente em redor e, em vez de socorrer imediatamente a Ahmed, a chutar discretamente a tábua solta para debaixo de uns sacos. Logo a seguir, chegou um homem mais novo, de camisa engomada, que Amara reconheceu como sobrinho de Dom Ricardo, um gerente. Trocaram palavras rápidas e tensas. Amara não ouviu tudo, mas percebeu a frase de Garcia. Foi culpa dele, estava distraído, estes gajos nunca aprendem. O Ahmed nem papéis tem. A mentira formou-se ali, rápida, eficiente, culpando a vítima para proteger a empresa. E o pior de tudo, Garcia levantou os olhos e viu Amara. Viu que ela tinha visto. O olhar dele fixou-se no dela por um segundo que pareceu uma eternidade, um olhar frio, calculista, que lhe gelou o sangue. Naquela noite o sono não veio. A imagem de Ahmed a ser levado numa maca improvisada, o rosto contorcido de dor, a injustiça flagrante da mentira de Garcia, o olhar do capataz, tudo rodopiava na sua mente. No dia seguinte, no trabalho, o ambiente estava ainda mais pesado. Corriam boatos sobre o acidente. A versão oficial era que Ahmed tinha sido imprudente. Ninguém mencionava o andaime. Durante uma pausa, Garcia aproximou-se de Amara. O tom era oleoso, falsamente preocupado. Amara, que pena o que aconteceu ao Ahmed, não é? Rapaz descuidado. Olha, sei que as coisas não são fáceis. Dom Ricardo é um homem generoso. Talvez possamos arranjar-te uma posição melhor, mais responsabilidade, um pequeno extra no fim do mês para ajudar com as tuas despesas, a tua família. A oferta estava ali, clara como água, o preço do seu silêncio. Amara sentiu o estômago revirar, murmurou qualquer coisa ininteligível, baixou a cabeça e afastou-se, o coração a bater descompassado. Não aceitou, mas também não recusou abertamente. O medo era um nó na garganta. Sabia que tinha de fazer alguma coisa. Aquela injustiça corroía por dentro. Lembrou-se do padre Mateu, da pequena igreja nos limites do bairro, um refúgio para muitos como ela.
No domingo, depois da missa discreta a que alguns eminentes muçulmanos também assistiam por respeito e em busca de apoio, Amara abordou-o. A voz tremia enquanto contava o que tinha visto, o medo e a culpa a misturarem-se. O padre Mateu, um homem de meia idade com um rosto gentil e marcado pela preocupação, ouviu atentamente, a mão a afagar a cruz de madeira que trazia ao peito. Minha filha, disse ele com suavidade, o que viste foi uma grande injustiça. A tua consciência não te deixa em paz, e isso é bom, mostra que tens um coração justo. Ofereceu-lhe um copo de água, um pouco de pão. Mas tens de ter muito cuidado. Dom Ricardo Vargas é um homem muito poderoso nesta região. Tem muitos contactos, pouca piedade. A verdade é importante, Amara, mas a tua segurança também. O que pensas fazer? Amara não sabia, só sabia que não podia ficar calada. O padre prometeu rezar por ela e disse que se ela decidisse avançar, tentaria ajudar no que pudesse, mas os seus recursos eram limitados. A hesitação de Amara não passou despercebida. Dias depois, a abordagem de Garcia foi diferente. Encontrou-a sozinha perto dos contentores do lixo. O tom amigável desaparecera. Ouvi dizer que andaste a falar com o padreco, disse ele, a voz baixa e ameaçadora. Achas que ele te pode proteger? Estás aqui ilegalmente, não estás? Ou com um visto prestes a caducar? Um telefonema, Amara. Um telefonema e voltas para o buraco de onde vieste. Ou pior, temos amigos na polícia, sabes? Acidentes acontecem. Pensa bem na tua família, não queiras que lhes aconteça nada. A ameaça era brutal, direta. Amara sentiu as pernas fraquejarem. O medo transformou-se em pânico frio. Desesperada, tentou falar com Helena. Talvez juntas, apelou à sua amizade, à solidariedade. Helena, viste o andaime, não viste? Sabes que foi negligência. Temos de dizer alguma coisa pelo Ahmed. Helena empalideceu, agarrou o braço de Amara com força. Estás louca, Amara? Cala-te, tenho 2 filhos para criar na Roménia. Achas que vou arriscar tudo por causa disto? Vargas esmaga-nos como insetos. Esquece isso, pela tua vida, esquece. Helena afastou-se, quase a correr, e a partir desse dia começou a evitar Amara, os olhos fugindo dos dela. O isolamento era agora completo. Sentia-se sozinha contra um monstro. Mas a imagem de Ahmed, a crueldade calculada de Garcia e Vargas, a recusa de Helena em ajudar, algo mudou dentro de Amara. O medo ainda lá estava, mas agora misturava-se com uma raiva fria, uma determinação que ela não sabia possuir. Não podia deixar que aquilo ficasse assim. Tinha de haver provas. Começou a observar tudo com mais atenção. No dia seguinte ao despedimento de Ahmed, que fora rapidamente deportado, soube mais tarde, viu trabalhadores a consertarem apressadamente o andaime. Conseguiu tirar uma foto rápida e tremida com o seu telemóvel velho, escondendo-o rapidamente debaixo do avental. Tentou gravar uma conversa com Garcia, fingindo pedir desculpas pela sua hesitação anterior, mas ele foi evasivo, desconfiado. Procurou por algum registro de manutenção das ferramentas ou equipamentos, mas tudo estava trancado ou inacessível. Cada pequena tentativa era um risco calculado. O coração a saltar no peito a cada olhar mais demorado de um capataz ou colega. A retaliação não tardou. 2 semanas depois do acidente, Amara foi chamada ao escritório improvisado da estufa. Um dos gerentes, com um sorriso forçado, informou-a de que, devido a reestruturações, o seu contrato não seria renovado. Era uma mentira óbvia. Foi despedida. O choque inicial deu lugar a um medo ainda maior. Como iria sobreviver? Como mandaria dinheiro para a mãe? Pior, à noite, ao voltar para o quarto, notou um carro escuro parado na esquina, com 2 homens dentro. Não tinha a certeza, mas sentiu um arrepio. Na noite seguinte, o carro estava lá outra vez. Recebeu um telefonema anónimo, apenas respiração do outro lado da linha. Estavam a apertar o cerco. Desesperada, voltou a procurar o padre Mateu. Contou-lhe do despedimento, do assédio. O padre ficou lívido. Isto é grave, Amara. Eles não vão parar. Depois de um momento de reflexão, disse: há um jornalista, Javier Rojas. Trabalha para um pequeno jornal online local, mas é corajoso e já expôs outras situações de injustiça. Talvez ele possa ajudar. Mas vai precisar de provas fortes, Amara. Muito fortes. O padre fez a chamada. Encontraram-se os 3 num café discreto no centro de Almeria, longe das estufas e do bairro. Javier era jovem, idealista, mas também cauteloso. Ouviu a história de Amara com atenção, fez perguntas incisivas, acreditou nela. É a palavra de uma imigrante sem papéis contra Dom Ricardo Vargas, disse Javier, abanando a cabeça. Preciso de algo concreto. Uma gravação, um documento interno, o testemunho de outra pessoa. Amara mostrou-lhe a foto do andaime. Era pouco, mas era um começo.
Javier prometeu investigar discretamente, mas avisou Amara para ter o máximo cuidado. A esperança era tênue, mas existia. Amara sabia que tinha de arranjar essa prova final. Mas como? Desempregada, vigiada, isolada. Passou dias em angústia, escondida no quarto, mal saindo à rua. Foi então que se lembrou de Fátima, uma mulher mais velha, também marroquina, que trabalhava na limpeza dos escritórios da Agro Vargas. Tinham trocado algumas palavras amáveis no passado. Talvez ela, com muito custo, conseguiu encontrar Fátima. Contou-lhe a história em voz baixa, num beco escuro. Fátima ouviu, o rosto enrugado a expressar medo e compaixão. Inicialmente recusou. Era demasiado perigoso. Mas Amara insistiu, falou de Ahmed, da injustiça. No dia seguinte, Fátima procurou Amara. Trazia um pequeno envelope. Dentro, uma pendrive. Estava na reciclagem do escritório do sobrinho de Vargas, sussurrou Fátima. Não sei o que é. Tive medo, mas lembrei-me de ti. Toma, e que Allah te proteja. Desapareceu rapidamente. Com as mãos a tremer, Amara correu para um cibercafé barato. A pendrive continha cópias de e-mails trocados entre o sobrinho de Vargas e Garcia. Falavam explicitamente de problemas de segurança com os andaimes reportados semanas antes do acidente e da decisão de não gastar dinheiro com isso agora. Havia também um ficheiro de áudio. Era uma gravação de uma reunião interna, onde o sobrinho dizia claramente: o importante é que a culpa não recaia sobre nós. O marroquino não tem documentos. Ninguém vai chorar por ele. Era a prova final e demolidora. Amara sentiu um misto de triunfo e terror. Agora tinha a arma, mas usá-la seria ainda mais perigoso. Javier Rojas ficou eletrizado quando viu as provas. Isto é dinamite, Amara. Podemos destruí-lo. Mas como publicá-lo sem que Vargas usasse a sua influência para abafar tudo imediatamente, talvez até acusando Amara de roubo ou fabricação? Foi então que Javier teve uma ideia. Dom Ricardo vai receber um prémio de empresário do ano numa gala de caridade na próxima semana. Toda a imprensa local e regional vai lá estar, políticos, gente importante. É a oportunidade perfeita para o expor publicamente. No momento em que ele estiver a receber o prémio, a polir a sua imagem de benfeitor. O plano era arriscado, quase suicida. Amara teria de entrar na gala, algo quase impossível para ela, ou arranjar forma de fazer chegar a informação a Javier ou a outro jornalista lá dentro, no momento exato. Padre Mateo, informado do plano, ofereceu ajuda. Conhecia algumas pessoas que trabalhavam no catering do evento. Talvez conseguisse arranjar uma forma de Amara entrar pelos fundos, vestida como empregada. A noite da gala chegou, carregada de tensão. O local era um hotel de luxo na costa, luzes a brilharem, carros caros a chegarem. Amara, vestida com um uniforme de empregada demasiado grande que o padre Mateo conseguira arranjar, sentia o coração a querer sair pela boca. Trazia a pendrive escondida num bolso interior. Com a ajuda de um cozinheiro cúmplice contactado pelo padre, conseguiu entrar pela cozinha, misturando-se com o pessoal. O barulho, o cheiro a comida cara, o contraste brutal com a sua realidade. Era tudo avassalador. Javier estava lá dentro, vestido a rigor, fingindo ser um convidado ou jornalista acreditado. Tinham combinado um sinal. Amara esgueirava-se pelos corredores de serviço, tentando chegar perto do salão principal. Viu Ricardo Vargas a rir, a apertar mãos, a personificação do poder e da hipocrisia. O estômago revirou-se. A segurança era apertada. Foi parada 2 vezes, mas conseguiu disfarçar, dizendo que ia levar bebidas. O momento aproximava-se. O nome de Dom Ricardo foi anunciado para receber o prémio. Aplausos educados. Ele subiu ao palco, sorriso largo, a agradecer a honra. Era agora ou nunca. Amara viu Javier perto da frente, pronto. Mas como chegar até ele? Viu um grupo de jornalistas perto de uma saída lateral. Respirou fundo. Era a sua única hipótese. Caminhou na direção deles, fingindo levar um tabuleiro vazio. Quando estava a poucos metros, deixou cair o tabuleiro de propósito, criando uma pequena distração. No meio da confusão momentânea, aproximou-se rapidamente do jornalista que lhe pareceu mais atento, um homem com um microfone de uma estação de televisão local. Tenho provas, sussurrou ela, a voz a falhar. Provas contra Ricardo Vargas, sobre o acidente na estufa, e-mails, gravações. Entregou-lhe a pendrive. Veja isto, agora. O jornalista olhou para ela, surpreendido, depois para a pendrive, depois para Vargas no palco. A hesitação durou 1 segundo. Amara viu a curiosidade profissional a acender-se nos olhos dele. Ele pegou na pendrive. Nesse momento, a segurança percebeu o que se passava e avançou na direção de Amara. Mas era tarde demais.
O jornalista já estava a afastar-se, a falar ao auricular, provavelmente para a sua equipa técnica. Amara sentiu um puxão forte no braço. Estava a ser arrastada para fora. Mas quando olhou para trás, viu o caos a instalar-se no salão. O discurso de Vargas fora interrompido. Os jornalistas aglomeravam-se. O rosto de Ricardo Vargas, agora visível nos ecrãs gigantes do salão, já não tinha o sorriso confiante. A sua máscara começara a cair. Amara foi levada para uma sala nos fundos, interrogada rudemente pela segurança do hotel e por homens que pareciam trabalhar diretamente para Vargas. O medo voltou com força total. Mas, para sua surpresa, pouco tempo depois, a polícia local chegou. Talvez alertada por Javier ou pelo próprio jornalista que recebeu a pendrive. A presença da polícia, embora intimidante, impediu que lhe fizessem mal. Javier e Padre Mateo apareceram pouco depois, acompanhados por uma advogada de uma ONG de direitos humanos que Javier contactara. A situação tinha mudado. Com a pendrive nas mãos da imprensa e as acusações feitas publicamente, Vargas não podia simplesmente fazer Amara desaparecer. Nos dias e semanas seguintes, o escândalo Vargas Gate, como a imprensa local lhe chamou, dominou as notícias na Andaluzia. Os e-mails e a gravação de áudio eram irrefutáveis. A imagem de Dom Ricardo como empresário modelo e filantropo desmoronou-se. Houve protestos à porta da Agro Vargas. Uma investigação oficial foi aberta sobre as condições de trabalho, a negligência no acidente de Ahmed e possível corrupção relacionada com inspeções de segurança. O sobrinho e o capataz Garcia foram despedidos e enfrentavam acusações criminais. Quanto a Dom Ricardo Vargas, usou os seus caros advogados e a sua influência para se distanciar, culpando os subordinados. Era improvável que fosse preso, mas o seu poder e reputação sofreram um golpe profundo e irreparável. A empresa enfrentava processos e multas pesadas. O nome de Ahmed foi limpo e a sua família recebeu uma indenização significativa, negociada pela ONG. E Amara, com a ajuda do Padre Mateo, da advogada e da atenção mediática que a protegia temporariamente, conseguiu regularizar a sua situação em Espanha com base em circunstâncias excepcionais. Encontrou um novo emprego, mais digno, numa pequena cooperativa têxtil organizada por mulheres imigrantes. A experiência tinha-a marcado profundamente. As cicatrizes do medo e da opressão não desapareceriam facilmente. Mas algo fundamental tinha mudado dentro dela. Já não era a mulher silenciosa e assustada que chegara àquelas estufas. Tinha encontrado a sua voz, a sua força. Tinha enfrentado o gigante e, mesmo que não o tivesse derrubado completamente, tinha abalado o seu pedestal e mostrado que a verdade, por vezes mesmo vinda do mais vulnerável, pode ser uma força poderosa. Numa tarde de domingo, Amara estava sentada num banco virado para o mar Mediterrâneo, o mesmo mar que a trouxera e que agora parecia menos uma barreira e mais um horizonte. O sol aquecia-lhe o rosto. O hijab, agora de um tecido um pouco